Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Como a mãe já deve ter explicado, meu nome é Roberto Vitorino e hoje eu vou estar aqui com vocês durante essa aula. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos tranquilizando as nossas mentes, vamos tranquilizando os nossos corações. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, esses amigos fraternos que sempre estão ao nosso lado, sempre estão junto de nós, sempre estão ali nos ouvindo, nos aconselhando, nos tratando como irmãos. Sintamos um abraço fraterno nessa presença amorosa desses nossos mentores. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando aos mentores da casa de Dr. Bezerra de Menezes, em especial nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, esse médico dos pobres que durante sua vida se dedicou ao amor, à fraternidade e continua no plano espiritual nos auxiliando sempre. Por isso aqui estamos, trabalhando, honrando o seu nome. Elevemos nossos pensamentos a Maria de Magdala, irmãzinha querida, que nos seus dias em Magdala, em Madalena, se transformou, fazendo um espelho daquilo que queremos aprender, um espelho da reforma íntima, da reforma transformadora, que nos transforma em pessoas melhores. Vamos elevando os nossos pensamentos à Mãezinha, Maria de Nazaré. Mãezinha de Jesus, obrigado pela oportunidade que nos dá todos os dias de aprender com o seu amor, com o seu carinho, com os seus sentimentos fraternos de mãe, a quem nos ensina como amar, como transformar, como vivenciar nas nossas vidas, nos nossos momentos, o sentimento de amor. Mãezinha, cubra-nos com seu véu de amor, de tranquilidade, para que possamos transformar as nossas vidas com o amor que nos ensinastes. E pedimos, nos leve até Jesus. Mestre amado, obrigado pela oportunidade que nos dá de aprendermos o vosso Evangelho. Obrigado, Mestre, pelo amor, pelo carinho, pela fraternidade, pela oportunidade de estarmos presentes constantemente nesse amor. Obrigado pelo seu Evangelho, pelo seu olhar carinhoso que todos os dias está presente nas nossas vidas e nos nossos corações. Obrigado pelo abraço fraterno que nos dá, mesmo quando não queremos. Obrigado, Jesus, por ter vindo até nós e nos ensinado a amar e a sermos mais felizes a partir deste amor. Que assim seja, graças a Deus. O que nos cabe agora é falar um pouquinho mais sobre o capítulo 3 e o capítulo 4. No capítulo 3 nós temos a ideia da criação. Como que foi dada essa criação? E esse capítulo é dividido em 6 partes, que eu vou ver aqui só para ilustrar. A formação dos mundos, segunda, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos. E o item 6 vai tratar das considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. O que não é importante para a gente observar aqui é a ideia da criação, é a ideia clara de que alguém foi responsável pela formação de todo o universo.
E a doutrina espírita, ela deixa bem claro para todos nós que isso se dá a partir de Deus. O universo que nós temos e que nós observamos nada mais é do que esse conjunto de vários mundos existentes, planetas, sóis, estrelas, satélites, que vão fazer parte de todo o universo. E esse universo foi criado, e criado por Deus. Uma das perguntas que é feita aqui logo de início é se o universo existe de toda a eternidade, assim como Deus. Porque Deus é o único que é eterno. Ou seja, Deus não tem começo e Deus não tem fim. Ele é eterno. Será que o universo também é eterno? Se o universo for eterno, nós teremos um problema. Porque se o universo é eterno, assim como Deus, ele não tem princípio. Nós não podemos identificar o seu início. E não sabendo identificar o seu início, ele não poderia ser criação de Deus. Então, para que o universo seja criação de Deus, nós devemos entender o universo como não eterno. Porque ele é a partir de Deus, a partir dos princípios estabelecidos por Deus, que surge o universo. O universo é uma criação de Deus. E como que se deu essa formação dos mundos no universo? Através dos elementos constantes nesse universo presente. A partir desses elementos, a partir dos cometas, a partir de fagulhas que existentes no universo e que foram sendo produzidas através do magnetismo, foram se unindo, é que se deu a formação dos mundos, assim como a Terra. A partir de um elemento catalisador, a partir de um elemento de formação existente no universo, criado por Deus, é que os mundos passaram a existir. A partir desse momento, nós temos uma formação clara de que os mundos podem ser produzidos. Um elemento, uma prova cabal disso é algo que se fala muito. Se os cometas são identificados como o início dessa formação de um planeta. E é bem característico, os espíritos respondem que sim, os cometas são a ideia principal de catalisadores de elementos contidos no universo e que vão gerar um novo mundo, que vão produzir um novo mundo. Então, ele pode existir, um mundo tem começo e, como os espíritos falam, o mundo também pode ter um fim. Então, existe no processo do mundo também a ideia de começo e a ideia de fim. Há um processo de criação em que em um determinado momento ele pode deixar de existir, dependendo claramente de como ele é tratado, de como ele é produzido e aquilo que ele produz para toda a humanidade. Então, se nós temos a ideia da formação do mundo, nós já temos um mundo construído, como que esse mundo é povoado? Como que as pessoas e como que os seres passam a pertencer a esse mundo? De que forma que isso aparece? De que forma que isso surge do nada? De um passe de mágica? De como as pessoas no antigo, na Bíblia, colocam como ele surgiu a partir de simplesmente um estalo e Deus fez aparecer? Essa é uma das discordâncias que a ideia que há entre ciência e religião acaba batendo. Por quê? Porque a ideia de que Deus simplesmente num passe de mágica criou o homem, criou o animal, criou o bicho, criou a lesma, criou... Isso não faz sentido para a ciência. Por isso que a doutrina espírita nos dá um realce, porque ela une exatamente o que a ciência comprovadamente nos apresenta com a ideia do processo de criação.
Então, a ideia de formação dos seres vivos, ela está exatamente na ideia de que você tem a formação do planeta, e esse planeta, pensemos no cometa que vai passando pelo universo, vai girando, ele vai catalisando elementos existentes no universo, como germes, como vermes, como situações primárias de formação dos seres, e a partir do momento em que ele se encontra em condições próprias, em que ele se encontra em condições de frutificar, esses germes que são colhidos do universo passam a ter vida. Então a vida, ela é uma consequência de um germe criado por Deus existente no universo com as condições necessárias para que ele possa surgir, para que ele possa frutificar, condições necessárias para que ele possa se abrir. E isso a gente vê no mundo constantemente. O universo e a natureza propicia isso claramente. Porque se você observar que na natureza existem plantas, existem elementos químicos que simplesmente deixam de existir, deixam de se formar por conta do clima. Então o clima está muito frio, então aquele germe, ele passa a dormitar. Aparentemente, ele tem a ideia de que ele desapareceu. Porque senão, como que aconteceria nas nevascas em que acontece aquela neve e de repente, quando o clima se torna ameno, quando o clima se torna perfeito, a planta volta a germinar, porque as condições para a sua germinação já estão propícias. Assim aconteceu no início. Assim aconteceu com o surgimento de todos os seres vivos. Esses seres que viviam pelo universo e foram catalisados a partir da formação do mundo, a partir desse momento em que ele encontra condições de natureza, tanto climática quanto física, ele passa a surgir. Assim surgem os animais, assim surgem todos os seres vivos existentes no planeta Terra. É importante nós verificarmos isso, porque em algumas situações é possível que algum ser que ainda não tenha surgido possa surgir. Quer ver um exemplo muito claro disso? O vírus, a doença que nós encontramos por aí, que de repente, por conta de uma força que não existia antes, de um elemento catalisador que não existia, faz ela surgir. E o nosso organismo muitas vezes não está preparado por esse elemento novo. E esse elemento surge por conta das condições que nós damos para o seu surgimento. Por isso a necessidade de respeitarmos muito o nosso mundo, respeitarmos a forma e a formação que esse mundo nos dá. Tá bom. Então nós estamos falando que os seres humanos, os seres vivos surgiram a partir de catalisações, a partir de elementos do universo que estavam presentes, de germes que foram criados por Deus e que de alguma forma foram catalisados e encontraram no planeta Terra, naquele momento, no início do planeta, condições para o seu surgimento. Mas e o homem? O homem também é sujeito a isso. O homem, o ser humano, também surgiu a partir desse germe, a partir dessa ideia. Como que se dá a formação do homem? Como que o homem surgiu? Como que ele surge? Como que ele é povoado? A ideia do ser humano, fisicamente, é a mesma de qualquer outro tipo de animal. A ideia do surgimento físico, biológico, é as condições do planeta que vai nos dar esse formato. No entanto, é evidente que pela natureza e pela característica própria, as condições para o surgimento daquilo que nós somos, da forma que nós somos hoje, depende muito
muito da evolução do planeta e do próprio ser. É natural que haja um surgimento. Ah, mas nós surgimos através do macaco, nós somos uma evolução do macaco. Não, nós somos um ser independente, apesar de termos semelhanças muito grandes com os outros animais. Mas nós temos uma diferença muito clara, que é a ideia do espírito que nos pertence e que nos dá um raciocínio diferenciado nesse momento, em que podemos estabelecer formas e crescimento e de entendimento, inclusive, da existência de Deus. Aí Adão. Adão existiu, então? Adão existiu. É claro que ele não existiu da forma figurativa como é colocada na Bíblia, mas aquele homem que representa um tronco, não a totalidade dos seres humanos, mas ele representa um tronco de um daqueles seres que sobreviveram a um dos cataclismas que podem ter existido na Terra. Ah, mas há quanto tempo que existiu isso? Alguns dizem 4.000 anos antes de Cristo, e é bem provável. O próprio Livro dos Espíritos vai nos garantir, vai nos dar essa ideia de 4.000 anos antes de Cristo. Então ele existiu, mas não na maneira como nós pensamos, não da forma como nós identificamos, ou pelo menos como uma forma figurativa em que a Bíblia nos apresenta. Mas também temos várias raças. O mundo apresenta muitas raças diferentes. Por que é assim então? Se nós não dependemos, e é mais uma prova de que não somos dependentes de uma única pessoa, de um único ser, as diversas raças existentes no planeta, que tem diversas origens, que são originárias dos locais onde cada uma dessas raças se promoveram, cresceram, desenvolveram, porque nós estamos sujeitos. Lembra que eu falei lá no começo que a gente estava falando sobre a formação? Nós somos oriundos do clima. Dependendo da situação em que nos encontramos, nós faremos a nossa formação, o costume, as formas, as características morais de cada povo, de cada raça, vai identificar a sua formação, a sua identificação. O homem não nasceu num lugar somente, ele surgiu em vários pontos do globo terrestre. Por isso, a diferença nas suas características físicas, nas suas características de formação, na sua identificação pessoal, na sua identidade pessoal, ela vai ser estabelecida a partir desses elementos claros que a própria existência, que o próprio universo vai propiciar a eles. Então, cada um de nós, cada um que está presente nesses elementos, vai ter um momento para surgir. Todos os homens surgem de um só? Não. Cada um pode ter surgido de diversas fontes. Nós não somos oriundos de um único homem. Nós não temos essa origem. Então, alguns dirão: não somos irmãos? Porque todos dizem que nós somos irmãos porque nós descendemos de Adão? Não. Nós somos irmãos porque somos todos filhos de Deus. Somos criação de Deus. Somos irmãos de amor, de fé, de coração, de irmandade no amor. Ok, tudo bem. Então existe, surgimos de diversos, mas só aqui? Só aqui? Só no planeta Terra aconteceu isso? Não. É muito claro que para o Espiritismo ele nos apresenta a pluralidade dos mundos. O universo não é feito a partir de um único planeta. O universo é feito a partir de diversos planetas, diversos astros,
estrelas, satélites, mundos muito diferentes. E Deus povoou cada um desses mundos no momento adequado, na situação específica. Por isso que vocês vão ouvir, e já devem ter ouvido muito se falar da nossa transição planetária, em que o planeta Terra se encontra num momento importante de modificação, de transformação, de transformação dos seres que aqui vivem, da nossa transformação moral. Essa transformação é que está surgindo, e em cada um desses planetas nós temos vivências diferenciadas. Nós temos momentos que diferenciam, que modificam, que transformam a existência de uma pessoa, de um ser, em cada um desses locais. Então nós vamos viver que em cada globo, em cada mundo desse, existirá um determinado ser com uma conformação física característica daquele planeta, daquele momento em que vive, daquela situação em que ele existe, e que para nós pode não significar nada, que para nós pode ser muito diferente, pode ser mais etérea, pode ser mais bruta, mas é diferente, porque o planeta foi formado de forma diferente. A característica principal que vai nos unir é a nossa moral. Apesar de estarmos num processo de conhecimento, um processo de evolução, de reforma, nós vamos nos unir lá na frente com qualquer planeta, porque nós temos um objetivo comum, um objetivo moral claro, que vai nos transformar e nos modificar em pessoas melhores, e transformando dessa forma, podemos claramente transformar a nossa existência, e transformando a nossa existência, a evolução do planeta, e nos transformar num planeta melhor, com pessoas melhores. Mas tá, tudo bem, isso é que a doutrina espírita nos apresenta sobre a formação do mundo, muito ligado ao conceito da ciência, muito conceito científico se engendrando e aparentando claramente junto com Deus, não negando a ciência e não negando a existência e a criação de Deus, transformando a ideia central do espiritismo em algo muito próximo do que a ciência nos apresenta. E a Bíblia? Então, como que a gente pode entender sobre as discordâncias claras existentes entre a Bíblia, escrita pelos homens, entre aquilo que é estabelecido na Bíblia e aquilo que a doutrina espírita nos apresenta? Nós precisamos entender claramente que a ideia do Antigo Testamento, daquilo que foi estabelecido, daquilo que foi apresentado por Moisés no seu momento, quando escreveu o Antigo Testamento, ele é muito relacionado com elementos claros de histórias, de figuras que eram passadas de pai para filho, de como a formação do universo poderia ter surgido. Fábulas, elementos que podem sim ter acontecido, mas que foram transformados em histórias para ser mais palatáveis, para que as pessoas pudessem entender melhor. Nós fazemos isso até hoje. Muitas vezes nós ensinamos os nossos filhos, nós ensinamos algumas pessoas sobre algumas coisas do conhecimento humano de forma mais tranquila, a partir de uma figura, de uma parábola, como fazia Jesus. O que nós não podemos identificar é que isso seja entendido ao pé da letra. Porque o importante é que quando nós falamos das eras
de surgimento do planeta e nós comparamos com as eras de cataclismas estabelecidos pela Bíblia, são idênticos, são muito próximos daquilo que a ciência apresenta e que podem ser lidos desta forma. No entanto, alguns elementos, como o próprio Adão, são elementos figurativos que identificam a formação, o surgimento de um tronco do ser humano, de um tronco de uma determinada raça, mas que não pode ser identificado como uma raça específica. O mesmo acontece quando a gente pensa em Noé. Quando a gente pensa em Noé, nós pensamos na ideia de um ser que foi responsável pela regeneração de uma raça, pelo início de uma raça. E quando a gente fala e quando trazemos isso para elementos claros científicos, não é possível identificar tempo suficiente para desde Adão, desde Noé até Jesus, que nós tenhamos a diversidade de raças que acontecem daquela forma. O momento talvez tenha sido outro, a forma outra, que Noé pode ter sido também algum ser que identifica um outro tronco, mas não naquele período. Ou que aquele cataclisma que aconteceu, que nos é narrado na Bíblia, não tenha acontecido no mundo inteiro, mas sim em algum local, em alguma situação, em algum ambiente onde houve mesmo uma grande inundação. Talvez não tenha existido o fator da arca, mas tenha existido a ideia de ter sido salvos depois de uma grande enchente, que nós vemos hoje em dia constantemente. Mas nós somos munidos de informações muito claras e muito rápidas, e isso não passa a ser uma fábula, uma ideia, um pensamento. Então nós devemos respeitar a Bíblia como nosso elemento claro e moral de muitos conceitos e que não precisamos ficar combatendo com elementos da ciência. Precisamos respeitar a ciência e respeitar a ideia dos homens que vão surgindo e que vão transformando. E comparativamente a isso, devemos deixar muito claro que essas ideias fizeram por engrandecer o universo. Kardec fala isso no final aqui. As ideias religiosas, longe de perderem, se engrandecem, caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem o ceticismo, um lado vulnerável. É importante caminharmos com essas ideias lado a lado, para podermos entender como isso funciona. Essa é a primeira parte que nós deveríamos ter tratado, mas vamos tratar de outro assunto também que é importante, que vai logo encaminhar. Lá no capítulo 4, nós vamos tratar do princípio vital. E o que é o princípio vital? Princípio vital. Já vimos a formação do planeta, já vimos a criação do universo, como ela se deu, como se conformou. Como que faz isso quando a gente vai para ver a vida na Terra? Como a vida na Terra acontece? Nós sabemos que diversos tipos de seres vivem no planeta com características, formas que foram surgindo a partir dessa união que a gente acabou dizendo aqui, dessa formação, dessa atração que cada elemento material produzia para elementos característicos do clima pudessem fazer multiplicar e transformar. E nós vemos que há uma diferença muito clara. E esses seres são divididos em duas espécies: seres orgânicos e seres inorgânicos. Kardec, logo no início desse capítulo, ele vai nos elucidar a diferença entre esses dois tipos de seres. Eu vou ler aqui para vocês. Seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida,
Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade nem movimento próprio e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, entre muitos outros. É esta mesma força de elementos que liga os elementos orgânicos e inorgânicos, a lei da atração, a lei material da atração, que faz surgir esses elementos. Mas então qual que é a diferença? Por que que uns têm o movimento? Por que que uns são animalizados, são animais, e outros são inertes? Porque existe um princípio que existe nos seres orgânicos que não existe nos seres inorgânicos, que é o princípio vital. O princípio vital nada mais é do que esse elemento que dá a vida, que dá o movimento, que dá vitalidade a esses seres orgânicos. Aqui na própria definição é uma outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Olha que interessante. Sem o princípio vital, nós seríamos matéria, inertes, como qualquer pedra, como qualquer outro elemento mineral, como a água, por exemplo. Nós não teríamos movimentos próprios. Então, a partir da animação que o princípio vital dá a essa matéria, nós conseguimos obter esse movimento, inclusive de crescimento, de desenvolvimento, inclusive de envelhecimento. É a partir deste princípio que há um processo claro de envelhecimento do corpo, de desenvolvimento e de movimento. Então é importante que a gente entenda o princípio vital, que ele só existe a partir da matéria. Ele sozinho, ele vai fazer parte do fluido cósmico universal. Ele volta a ser um elemento do universo. Ele só funciona, ele só vai dar vida unido à matéria. E só algumas matérias que podem ter essa característica que o ser humano tem. Ah, mas então o princípio vital é o que nos dá a vida. Não, ele não é a vida. Ele é um elemento que nos dá vitalidade. Vitalidade. Ora, então é o princípio vital que vai nos fazer viver e morrer? Também não. O princípio vital é um elemento que nos dá movimento. A morte, ela está caracterizada pelo esgotamento dos órgãos. Olha aqui. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. A outra pergunta seguinte, para complementar. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de determinada máquina desorganizada? Sim, os espíritos dizem que sim. Se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida extingue. Ah, então nós temos um elemento muito próximo aí, então. Então nós temos o elemento da perda do nosso coração. Se o nosso coração parar de funcionar, nós morreremos. Se o nosso cérebro parar de funcionar, nós morreremos. O corpo morrerá. O corpo se extinguirá. E assim, o nosso corpo, a nossa matéria, voltará aos elementos da matéria, e o princípio vital que nos dá a vitalidade, ele volta para o fluido cósmico, para o todo do universo.
Ah, então, mas o fluido cósmico, esse fluido cósmico, então, é a essência de tudo? Exatamente. Da onde nós retiramos toda a matéria existente no universo, que ela é agregada através do princípio da atratividade. Ah, estou começando a entender. Mas esse princípio vital, então, é o que nos dá a inteligência? Não. Não é a inteligência estabelecida pelo princípio vital. Até porque, se nós vamos pegar dentre os seres orgânicos, nós vamos ver uma diferença muito clara entre cada uma das espécies de seres orgânicos. Então, as plantas são seres orgânicos com princípio vital, sem inteligência. Se nós pensarmos nos animais, nós também veremos ali uma vitalidade, uma espécie de instinto que também é inteligência, mas diferenciada, sem o conceito de razão. E nós vamos ter os humanos com o princípio da inteligência e da razão que é dada pelo espírito. A inteligência é um elemento vindo do espírito, que nós vamos ver logo em seguida nos próximos capítulos. Nós vamos trabalhar a ideia do surgimento, como que se dá o espírito, a formação do espírito. Nesse momento, nós temos uma clara diferença entre a ideia de inteligência e a ideia de instinto, que não são elementos do princípio vital, mas sim elementos do espírito, que nós podemos de alguma forma desenvolver. Aqui no final do capítulo, o Kardec nos dá uma clara explicação sobre isso. Ele vai dizer: o instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são o resultado de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas, são exteriores. Ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. E vamos vibrar, usar os nossos corações e vamos vibrar. Vibrar muito amor, muito carinho, muita felicidade. Vamos vibrar para todas as pessoas que se encontram nos asilos. Nesses dias de pandemia, sozinhos, sem visitas, mas necessitados do nosso amor. Vibremos para que eles possam sentir em seus corações a nossa presença calorosa, amorosa e cheia de coração. Vibremos para todas as crianças que se encontram nos orfanatos, necessitando de um colo fraterno, materno, cheio de amor. Vibremos para todos aqueles que se encontram nos hospitais, adoentados, sem visitas. Vibremos para todos os familiares dessas pessoas que estão com o coração apertado, mas que precisam ter fé. Vibremos para que possam se recuperar, voltar às suas casas, às suas residências felizes. Vibremos por todos aqueles que estão aprisionados, independente dos crimes que tenham cometidos. Vibremos para os governantes do nosso país, para que em seus corações sintam a necessidade do amor, de tudo aquilo que seja bom para cada um dos cidadãos do nosso país. Vibremos para os governantes do mundo, para que vibrem sempre pela paz. Vibremos para todo o planeta, para que possam, nessa pandemia, reverter em sabedoria, reverter em progresso, reverter em amor. Vibremos para todos que estão em calamidade. Vibremos para nós mesmos, para que se faça em nós toda a esperança, amor e fraternidade. E assim
ligados nesse sentimento de amor, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Mestre amado, obrigado pela oportunidade de estudarmos o vosso Evangelho, estudarmos a doutrina do amor, da felicidade e juntos, ajoelhados espiritualmente, nos leve ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.